Boa tarde a todos. Embasando o nosso encontro de hoje, nós vamos ler uma página do Livro dos Espíritos, que está no capítulo 8, e que tem como título A Lei do Progresso. Marcha do Progresso. O homem tira de si mesmo a energia progressiva, ou o progresso não é mais do que o resultado de ensinamentos? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir através do contato social. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual, é a sua consequência, mas não o segue imediatamente. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas pode atrasá-la algumas vezes, pode retardá-la. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Pobres seres que Deus permitirá serem arrastados pela torrente do bem que pretendem deter, serão arrastados a evoluir. Não há homens que entravam no progresso na boa fé, acreditando favorecê-lo, porque o veem segundo o seu ponto de vista e frequentemente o veem onde ele não existe? Pequena pedra colocada sob a roda de um grande carro, sem impedi-lo de avançar. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas, mas quando um povo não avança bastante rápido, ocorre de tempos em tempos até mesmo abalos físicos ou morais que o transformarão. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam incompatíveis com o progresso, o próprio progresso, as derruba, como todos os que querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos, e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias, pela marcha da humanidade. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem geralmente não percebe,
nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, admira os desígnios da providência que do mal faz surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de a haverem revolvido. Se alguém aí quiser reler ou estudar, faz parte do capítulo 8 e são as questões 779 até a 783. Pois não. Isso é janelas, elas estão abertas para... Não, diminui o calor do pessoal. Nós pensamos em trabalhar hoje esses 2 slides. Desculpem que parece estar solto no ar. Estão mesmo porque é um trabalho que nós fizemos aí em um outro centro, uma palestra, e pensamos 2 slides dos 8 que fizemos para o trabalho lá. Porque, na verdade, os outros 6 a gente já tinha trabalhado com os senhores aqui. E resolvemos trazer para cá. Nesses 2 slides, nós vamos focar a nossa responsabilidade com a saúde. A saúde física, a saúde mental, a saúde afetiva, a saúde social, a saúde do planeta. E nós faríamos para nós mesmos a seguinte pergunta: com o cognoscional que nós trazemos, qual já é o nosso possível? Porque às vezes nós agimos em desalinho com o nosso próprio cognoscional. A gente traz uma capacidade cognitiva boa, a gente até passou por universidades, pessoas que até fizeram doutoramento, pós-doutoramento, pessoas que desenvolvem trabalhos lindos, por exemplo, na área da ciência, ou mesmo nas profissões deles. E com relação à saúde deles, do grupo social deles, da humanidade e do planeta, não conseguem. E o nosso encontro de hoje, especialmente, nós gostaríamos de nos sensibilizar a tentar fazer uma caminhada mais alinhada. O nosso cognoscional com a proposta de saúde que fazemos e com as práticas que fazemos. E essas práticas, elas às vezes vão se tornando cada vez mais distantes de uma proposta de saúde. Primeiro, segundo o irmão Antônio Grilo, porque nós nos desintegramos da natureza. Nós passamos a olhar nós e a natureza, como se fosse possível sermos separados. Está fechado aqui, ó, também. Quando nós vamos dissociando da natureza e ficamos apenas espectadores dela, nós perdemos de retirar as melhores lições. Porque ficamos só espectadores. Nós achamos lindo, mas acha lindo só. Não reflete sobre o que ela faz, o que ela propõe, o que ela nos oferece, o que ela representa para nós. Ela nos representa. Ela não representa para nós, ela nos representa. Se ela está saudável, estamos saudáveis. Se ela está doente, estamos doentes. Se ela nos oferece bons frutos, nós estamos alimentados. E se ela não nos oferece bons frutos, estamos mal alimentados. E nós vamos percebendo por todas essas e muito mais outros posicionamentos, que o homem é a natureza. E é um mega conjunto.
mas onde nós não somos apenas uma parte, nós não somos um adendo, apenas um pendurado. E a natureza também não é pendurada em nós. Somos a natureza. Nesse somos a natureza, nós irmos verificando como nós usamos as coisas. E começar por nós. Como eu me uso? Que utilização eu faço de mim? Eu me utilizo para maledicência? Me utilizo para impaciência? Eu me utilizo para descrença? Eu me utilizo para a falta de fé, a falta de zelo, a falta de persistência? Eu me utilizo para cuidar mal de mim mesma? Que uso eu faço de mim? E que uso eu faço dos demais elementos com os quais eu vou o tempo todo convivendo? Porque os espíritos bons, os ceareiros do bem, estão conosco. Deus, que é o bem, está em nós. Mas dependem da nossa atitude. Eles são superiores em aprendizado e iluminação espiritual. Deus, para nós, é a máxima iluminação. É a máxima iluminação. Se expressa através de nós. Desse homem natureza, especialmente. Aí a gente inclui todos os seres, inclui desde o cristal de areia e etc. E aí é que vemos que Deus se expressa através de nós nesse conjunto. Na medida que nós vamos fazendo uso das coisas, seja do que for, o conhecimento, nossa capacidade de prece, nossa capacidade de xingamento, nossa capacidade de cuidar, nossa capacidade de descuidar, na medida que vamos fazendo uso de qualquer coisa, nós vamos nos acostumando a usar aquilo e nos acostumando a conviver com o resultado daquele uso. É quando vira costume. Quando nós vamos nos acostumando com o costume, aquilo vai ficando padrão na nossa vida, aquilo passa a ser normal, está se transformando em hábito. E nós ali sendo exemplificadores, semeando, estamos semeando o que fazemos. Semeando o que fazemos, semeando o que fazemos. Virou hábito, nos habituamos a semear aquilo em nós e no restante da natureza, que está aí, ligadinho a nós, não está separado. Quando transformamos em hábito o uso, o costume, o hábito, virou hábito, nós já fazemos daquilo tradição, já passamos para as próximas gerações. Nosso filho já vai levar aquela semeadura, nosso neto já vai chegar ali, convivendo com aquilo, já vai aprendendo aquilo, e os amigos que forem lá pelo aniversário já vão aprendendo, e os que vão para estudar com o filho e com o neto na nossa casa já estão aprendendo aquela prática. Aí vai passando de geração em geração. Assim é que nós hoje convivemos com tradições muito boas. E convivemos com tradições que, com muita fé em Deus, à luz dos espíritos bons, encarnados e desencarnados que estão aí conosco, nos orientando, nos ajudando, nos educando, nós iremos trabalhando contra essas tradições que não são boas. Na medida que nós vamos olhando para esta chave dos costumes, usos, costumes, hábitos, tradições, nós vamos avaliando melhor os nossos diálogos. Nós vamos aprendendo a olhar mesmo para eles. Primeiro é o diálogo através do pensamento, é o pensado. Porque nós espíritas não imaginamos mais que o que eu penso fica aqui dentro, que o que eu penso fica em segredo.
Não, ele pode ficar em segredo com relação a uma parte da comunidade com quem eu convivo. Mas uma grande parte está lendo o meu pensamento. E toda a comunidade, todas as comunidades, dos seres mais simples aos mais evoluídos que aqui estiverem, estarão recebendo os influxos do meu pensamento, porque ele está sendo disponibilizado, ele é energia, ele está sendo disponibilizado, e todos estão recebendo. Alguns chegarão a dizer, meu Deus, eu estou recebendo uma coisa tão ruim, eu não sei o que é, mas está me fazendo até um mal-estar. Outros não perceberão que o seu mal-estar é ligado a um processo do que ele está recebendo por movimento energético. Mas quem sabe ele demonstra em atitudes. Algumas são atitudes irritadas, de irritar, fruto de irritação. Alguns são entrar em profunda melancolia, em profundo desânimo, em profunda depressão. Quando já se transformou em patologia, é depressão. E alguns indo ao suicídio. Quando acham que não vale a pena viver aqui. Que ele não consegue se adaptar a isso aqui mais. E nós ainda seremos capazes, o cuidado aí nesse processo de disponibilizarmos o que há de menos qualidade, é nós ainda ficarmos perguntando se os deprimidos têm espírito obsessor. Se o que se jogou da janela, como ele está no umbral. Ainda criamos um umbral para resolver nossa responsabilidade pessoal. Não, fulano se matou, está no umbral. Como se ele se matasse sozinho. Mas ele se matou sozinho? A saúde dele ele faz sozinho? A nossa saúde nós fazemos sozinhos? Quem aqui teria a audácia de dizer que faz a sua saúde sozinho? Na minha saúde cuido eu, faço tudo sozinho. Eu não recebo nada de ninguém. Hã? Não existe. Aí nós voltamos aqui para pensar na nossa responsabilidade com a saúde. Porque se nós não fazemos a nossa sozinho, todos os demais irmãos não fazem a dele sozinho. Que vai lá da ameba, da minhoca, do pé de acerola, a bananeira, a macieira e etc., a qualquer um humano. Pois não, senhor? É o chamado biofeedback, né? É o biofeedback. Biofeedback. Aí nós temos os diálogos falados. Trazemos, graças a Deus, um aparelho fonador pronto, prontinho. Nossos irmãos, com um processo de cultura, capazes de decodificar o que falamos, e nós falamos assim, impensadamente coisas. E nós falamos contra nós mesmos. Tô louco de raiva. Gente, quem quer estar louco? E quem quer estar com essa raiva toda? Se procurar uma agulha no meio dessa almofada aqui e não achar, tô cega. Será que nós podemos fazer uma afirmação dessa? Estou cega. Eu estou arrasada. Estou cansada, não quero mais viver. Ou então fulano deve morrer. Qual a saudabilidade que essas expressões produzem? Qual a contribuição delas para a saudabilidade da humanidade? Porque nós trabalhamos a saúde, nós estamos trabalhando saúde. Uma casa espírita, com muita fé em Deus, trabalhará sempre o positivo. Nós não vamos chegar aqui para dizer nossa responsabilidade com a doença. Não, nossa responsabilidade com a saúde.
vez em quando alguém liga e diz, vocês têm que fazer palestra sobre as guerras. Tá louco que eu vou falar em guerra, eu vou falar em paz. Quero falar em paz. Nós vamos falar de paz. Dos recursos para a produção da paz. A saúde é a mesma coisa. Nos nossos diálogos falados, nós vamos escrevendo. Quando fala em diálogo escrito, assim como o falado não é só o que a pessoa falou com o aparelho fonador, porque ele fala com o pensamento, nos escritos também os escritos seguem também a mesma linha. Nós estamos falando, nós estamos escrevendo. Escrevendo em quem? Em todos. E em todos os espaços, até onde for possível chegar nossas vibrações. Como o processo cósmico é aberto, por mais evoluído que seja um planeta, ele é aberto para as vibrações. Elas chegam lá. Elas poderão não fazer tanto foro de realidade, no sentido de produção material ali, mas que chega, chega. Vai alcançar os espaços. Estamos lá escrevendo. Mas o que é que nós queremos escrever na humanidade? No sentido da saúde. O que nós queremos escrever? Alguém vai almoçar na minha casa. Aí pus lá, o almocinho de domingo na mesa. O que eu quero deixar escrito naquelas pessoas? A união. E a comida também. Que comida eu sirvo? E que bebida eu sirvo? Eu posso ter só alface. Se eu só tenho dinheiro para alface, que eu compre alface de verdade. Que eu não gaste com outra coisa que seja pior qualificado para a saúde do que a alface. Porque vão sair de lá, na mente das pessoas, inscrições. No cérebro também. Porque o espírito tá ali, estão ali espíritos, perispíritos, corpos bioquímicos. O espírito lê e avalia. Inclusive, trabalha aqueles que trouxerem os vícios, trabalharão ali os vícios, né? Eu sirvo no almoço uma bebida alcoólica. O que trouxer o resultado de um grande esforço contra o alcoolismo, vai ter, quem sabe, inclusive um objeto ali para mais uma vez vencer uma prova, provar a si mesmo que não vai provar aquela bebida. E qual a segurança que eu tenho se todos os que estão ali já alcançaram esse patamar? E mesmo que já alcançaram, eu devo oferecer algo que fortaleça nele, que suscite nele memória, que ele quer vencer e sair dela, ou eu posso servir a nossa água de todo dia, que é o bem mais precioso que há no planeta, em matéria de vida. Mas aí a gente já foi cabrestado para as bebidas, não saudáveis ou não, mas são outras bebidas. Estamos nem falando de ser venenosa. Entre um bom copo de suco de uva orgânico e um copo de água, o que é melhor no almoço? E que mesmo assim não vai ser nem antes, e nem durante, e nem depois. Vai ser 40 minutos antes, 40 depois. Porque eu não posso escrever naquelas mentes, não posso oferecer àquele espírito que vai mandar a informação para aqueles perispíritos que estão ali, e os perispíritos vão registrar no fisiológico, no bioquímico, ingestão de bebidas na refeição, uma vez que não é saudável.
Está indo? Está indo a comunhão dos alimentos, a comunhão junto, ele passa alguma coisa todo Passa. através Tem alimentos que não são para comer juntos. O senhor está falando é disso? Da comunhão? da comunhão dos alimentos entre as pessoas numa ceia, como Não só passa pessoas entre pessoas, alimentos entre alimentos, na medida que vamos nos sensibilizando, ou mesmo tendo a sensibilidade de buscar nas experiências dos antigos conhecedores de saúde, nós vamos descobrindo que não é apenas pessoas e pessoas, pessoas e alimentos. Pessoas, pessoas, alimentos, alimentos. Porque alimento, alimento. Suponhamos, o senhor deve servir numa mesma refeição alimentos que tragam pesos no sentido de metabolismo, que na soma eles se tornem indigestos, não é saudável. Por exemplo, no café da manhã comermos banana, jaca, manga e abacate. Nós podemos ter essa fartura toda, graças a Deus nós brasileiros temos. Mas vamos comer todos? Não. Agora vamos para um outro exemplo nessa área. Estamos falando de o uso, né? O uso, o costume, o hábito, a tradição e a inscrição em nós. Deus permite que tenhamos uma flora das mais ricas do planeta, tá? Uma variedade enorme. É certo nós fazermos composições de 6 plantas analgésicas, como se somar 6 Deus, vai dar Deus multiplicado por 6. Nós vemos isso acontecer por aí. A pessoa chega com prescrições, com orientações, que é para pôr 6 plantas analgésicas juntas. E elas têm mecanismos de ação diferentes. Elas são igualmente analgésicas, mas os princípios ativos são outros, são diferentes. Quando se somam, alguns poderão criar uma dificuldade metabólica de absorção, distribuição, aproveitamento pelo sistema. Alguns poderão inviabilizar a ação do outro. E alguns poderão se tornar até mesmo, não vou dizer tóxicos, mas menos saudáveis do que são. E por quê? Porque a gente não pensou no que aquilo escreve no organismo. Quais são os princípios ativos que temos, o que cada um escreve no sistema celular e qual vai ser a resposta dessa escrita. Vivemos num universo holográfico, onde os hologramas vão fazendo-se presentes e fazendo suas linhas de ação com essa presença. Hoje, além do pensado, falado e escrito, claro que antes o homem já tinha, que era o repassado pelo correio, né? Começou primeiro com a criação dos correios, que a gente repassava diálogos escritos. Depois desenvolveu a telefonia, já passou. Primeiro foi o telegrama, etc, etc. Aí chegou ao telefone, repassávamos por telefone. E agora, que a gente já não precisa mais nem o telefone. A gente só precisa de um aparelho e uma internetzinha para clicar e repassar. E usamos o álibi de que, não, eu repassei porque são coisas que eu fico indignada e eu repasso porque vai mudar. Muda porque eu repassei com indignidade, com indignação, ou muda se eu fizer atitudes que sejam construtoras na ordem do bem com relação àquelas e repassar por pensamento minhas atitudes. Repassar a ação do outro. Eu repasso uma ação ruim.
qual a certeza que temos dela vir a ser o bem em todos os que vão receber. Nós não podemos trabalhar com parte. Para o Espiritismo, não, nós temos que trabalhar com todos. Passei uma notícia horrível. Aí o grupo inteiro aqui recebeu. Eu sei, será que eu sei se aquela senhora tem companhia na casa dela? Se ela mora sozinha? E que vai receber aquilo e ficar sozinha, com aquela coisa ruim sozinha? Sem ter uma pessoa fisicamente ali com ela, para dividir um aperto de mão, o ombro, ou pelo menos sentar, tomar um chá junto, receber aquela coisa ruim, aquele miasma, sentar pelo menos tomar um chá. Eu tenho certeza se ela tem? Eu não tenho. Eu só tenho ela cadastrada lá, porque a Aninha me passou um arquivo que tinha ela e não sei quem. Aí eu passo para um outro. Mas será que eu sei se aquela moça não acabou, quem sabe, de sepultar alguém muito querido e ela está precisando receber? É um aconchego. Não é uma notícia ruim que eu me indignei com ela. Ela está precisando de apoio, ela está precisando de conforto para voltar a entrar no estado saudável dela, de equilíbrio, para se administrar. Porque momentos que nos chacoalham, nos tiram do equilíbrio, inclusive o bioquímico. Tira do equilíbrio afetivo, emocional, o social, o psicológico, o emocional, mexe com o bioquímico. E a gente precisa se refazer. Aí será que nós nos refazemos, repassando, recebendo notícias ruins através das mídias? E algumas que a gente não tem nem como provar. Exatamente. Tem como provar? Não tem. Ou eu tenho como provar a totalidade daquilo que eu recebi? Ou tem assim um viezinho de verdade e cada um foi engordando aquilo na história e aquilo ficou monstruosamente grande, mas não é o ato que a pessoa está fazendo não é exatamente daquele tamanho? Uma fração daquilo. É uma fração daquilo. Agora vamos para outra situação. Aquele espírito que professou ou praticou aquela atitude que eu me indignei, com relação a mim, que estou indignada, ele já recebeu do cosmos os mesmos elementos evolutivos? Ou ele é um espírito, quem sabe, mais novo, por exemplo? Agora, vamos pensar em indivíduo reencarnado. Que eu tenha reencarnado numa comunidade pequena, onde todos procuravam ser muito honestos, muito unidos, muito solidários, muito fraternos, até mesmo porque ali o que fazia a cultura sobreviver, as pessoas sobreviverem e o carro andar, o carro que não existia, né? Não dá nem para falar em bonde nem em carro lá, fazer a carrocinha andar, a carrocinha também não existia. Fazer o cavalo e o jegue andarem, era a união, a fraternidade, a honestidade, o trabalho duro, etc. Aí eu tive a oportunidade de reencarnar naquele lugar e recebi dessa comunidade inteira, foi isso. E não tinha entrada de outros elementos. Essa tradição, né? Essa tradição. Eu recebi essa tradição. Aí um outro reencarnou numa metrópole que já foi a corte do governo federal, que mudou e deixou todos os seus vícios, e essa pessoa reencarnou ali e esteve imersa nessas tradições. Eu posso cobrar dela o mesmo que cobro de mim? E nós fazemos essa comparação. E perdemos nossos equilíbrios muito por aí. Porque nos indignamos e a adrenalina sobe e produz um monte de cortisol acima do que é necessário e do que teria que produzir.
e não, o fígado perde o equilíbrio, não processa o colesterol excedente que teria que processar. E a friturinha que comeu, que poderia não se transformar em triglicerídeo, mas o sistema metabólico, pelo emocional, se desarmonizou. Oi? Se modifica, aí não metaboliza, arraso com todas as taxas em função de pessoas que não chegaram onde outro chegou. E nós formamos uma comunidade que estamos ali nos envenenando desnecessariamente e deixando de enxergar a responsabilidade que trazemos com relação à nossa saúde. E vamos com isso, com essa caminhada, e hoje que somos 10 bilhões de sócios de uma sociedade, morando muito próximos uns dos outros, com as mídias extremamente tecnológicas no sentido de rapidez para veicular informações, nós temos que passar a perguntar para nós mesmos: como eu estou agindo com relação à minha saúde no individual? Porque eu sou um dos sócios da sociedade. Um sócio doente faz muita falta. E faz um peso. Nós podemos até querer nos menosprezar, até para nos escapar da responsabilidade. Mas que nós fazemos a diferença, nós fazemos. E fazemos um peso, fazemos. Aí, a saúde do grupo social direto, da família biológica. Por exemplo, a saúde do Evair para trabalhar amanhã. Ele está com tudo preparado para passar o dia lá no escritóriozinho dele trabalhando, tá? A saúde dele está bem, ele poderá amanhecer trabalhando. E se a minha não estiver? A minha saúde mental, tô lá, uma jararaca. E o equilíbrio dele para trabalhar fica o mesmo? Não. É marido, é companheiro, tá ali, recebendo direto o influxo, e o peso, e a cara feia, e o palavreado. E nós não estamos nem falando que ele tenha desenvolvido uma patologia por conviver com minha adrenalina. Nós estamos falando do que cria naquele momento, ainda não virou patologia. É passível de virar, de se transformar numa patologia nele. Passível de transformar. Plenamente passível. Inclusive depende até do que ele tem de expectativa de um lar, expectativa de uma pessoa ao lado dele, do que ele gostaria de estar fazendo, disso ir baixando tanto o nível de felicidade dele, felicidade vai baixando, não alcança o que ele quer fazer, não consegue fazer o que ele quer fazer e aquilo vai trazendo embaraço. Quais serão as capacitações que ele desenvolverá, que nós temos que desenvolver todo dia? Capacitação para suprimir fatores patogênicos que trazemos e capacitações para expressar fatores ligados à saúde. E nós fazemos essa balança o tempo todo. Nós trazemos fatores patogênicos que vêm na herança biológica nossa e também trazemos herança social de nossos ancestrais. E somos espíritos com um cognoscional que já nos é possível trabalhar isso o tempo todo e dizer: não, eu quero fazer saúde, eu quero vencer essas questões, eu preciso fazer um processo de alegria reinar em mim, porque a alegria que me permite produzir as endorfinas bem, que são analgésicos naturais, as serotoninas, que são várias estruturas que compõem a serotonina bem, para eu estar com uma mansuetude interna que me permita raciocinar, pensar, avaliar, resolver problemas inerentes a uma sociedade de 10 bilhões. Nós não estamos falando de resolver, que essa almofada descosturou, essa aqui rasgou. Não, isso aí é café muito pequeno para nós. Resolver questões sociais graves, que somos 10 bilhões de diferentes dividindo o mesmo espaço, o planetinha, que antes era um planetão,
quando nós éramos 1000 pessoas aqui. Quando éramos 4, depois 1000, 10.000, 100.000, e agora? Agora é um planetinha. Nesse planetinha, que nós estamos aí primeiro interagindo conosco, depois com o nosso grupo social, depois vem a saúde da humanidade, da nossa comunidade. Vamos pensar Rio de Janeiro, nossa comunidade. O que eu posso disponibilizar para a saúde do Rio de Janeiro? As minhas condutas. Deus não vai cobrar de mim mais que isso. Hoje, esse trabalho vamos fazer num lugar que é um outro centro espírita, que mantém uma obra social, que atende 450 crianças por dia. Nunca tinha escutado a história de como surgiu, como nasceu, qual foi o germe, que germinou uma coisa maravilhosa daquela. Aqui no pavãozinho, uma caixa d'água, aconteceu um acidente e o certo é que uma professora dentro de casa escutou gritos e gente chorando, gritando, subiu para ir ajudar, chegou lá, tinha gente morrendo, tinha gente machucada, tinha gente isso, gente aquilo, ela ficou trabalhando. No dia seguinte ela voltou para lá para fazer atividade com as crianças que tinham ficado com suas famílias. A Dona Yolanda, Dona Yolanda. Nunca tinha ficado sabendo a história de Dona Yolanda. Soube hoje, porque antes de eu começar o trabalho, até foi aniversário menina, do falecimento dela. Exatamente por esse aniversário a pessoa estava relatando a história de Dona Yolanda. Ó, um incidente desagradável, uma professora, com o salário de professora, consegue ir unindo corações, e cada coração está numa pessoa que gera um tostão, outro gera um trabalho, uma oferta de trabalho, outro gera um atendimento. É uma instituição cuidando de 450 crianças por dia, ajudando a fazer a saúde da humanidade. E nessas 450 crianças atendem as mães. Era meu papel lá, era falar para mães, tutores e etc. na área da saúde, elencando o espiritismo com a saúde, etc, etc. Aí um dia a gente vai e fala sobre fitoterapia, outro é sobre alimentação, o outro é sobre os cuidados na casa, os cuidados com a vizinhança e etc. Então você vê que colaborar com a saúde da humanidade requer de nós boa vontade. E o tempo todo caminhar para nós e buscar bom senso. Com o cognoscional que nós já alcançamos, não precisa ser o do outro. Eu não preciso querer ser Gandhi, mas há um nível de paz que o meu cognoscional já me permite ser agenciadora daquele nível de paz. Não sou Gandhi, mas já sou ali, Nájila, com um cognoscional que já é possível oferecer um pouco de paz. Não sou um Martin Luther King na luta pelos direitos humanos, mas sou Nájila, eu trago um cognoscional num padrão que sou capaz, inclusive, quem sabe, de me somar a Martin Luther King, e nós dois compomos uma linha de ação até melhor do que eu comporia se eu não fizer aquela ligação com ele. Mas eles estão aí. Os padrões dessa gente estão aí disponíveis para nós, para que nós possamos cada vez mais nos enxergar como pessoas planetárias. Nós não teremos saúde sem a saúde do planeta. E o planeta não tem saúde sem a nossa saúde. Ele é vivo, constituído exatamente dos mesmos elementos que nós, dos mesmos. E um detalhe, ele traz elementos que são nocivos nas doses certas, que se a gente deixar lá quieto, eles são para fazer o equilíbrio, inclusive eletroquímico do planeta. Imagina, o planeta tem urânio, certo?
E muitas tribos antigas da Austrália já sabiam que não podia passar para lá. Que a maior não... reserva de urânio está na Austrália. É. Eles já sabiam, os indígenas já sabiam, os aborígenes já sabiam que não podia chegar lá. E como sabiam? Porque consultavam a si. É nós voltarmos a nos consultar. Porque Cristo disse que tudo está dentro de nós. A informação está em nós. Porque o Pai não está em nós. Mas temos que melhorar a nossa capacidade de reflexão, de meditação, de prece, de busca de nós mesmos. O Antônio Grima agora já está trabalhando a nós como jazidas. Jazidas. Somos jazidas. Olha que lindo. Jazida. Né? A minha última aula. Jazidas. E nós haveremos de estar cada vez mais nos explorando para botar para fora, né? Para acessar os minerais, os elementos preciosos que estamos guardando, É verdade. e colocá-los em ação em benefício, de novo, do individual, do grupo social direto, da comunidade, do planeta. Já sabendo que tudo que nós usarmos desnecessariamente, produzimos desequilíbrio para o planeta. Por exemplo, se nós não nos cuidarmos, nós produziremos doenças que precisam radioterapia. Se nós resolvermos caminhar desenfreadamente, sem cuidado, o número de pessoas usando radioterapia, como fica o planeta para se resolver com essas irradiações aí, na sua superfície? Ao invés de estar lá guardadinho em equilíbrio nas suas jazidas, que se equilibram naturalmente. Os espíritos estão preocupadíssimos com a procriação de agora em diante, em função do número de pessoas usando anticoncepcionais, eliminando esses anticoncepcionais através da micção, como ficará para nossas meninas engravidarem. Agora, nós precisamos usar exageradamente as coisas sem avaliar. Nós precisamos fazer o que estamos fazendo. Meninos de 5 anos na escola, eles saem, presenciei, tá? Infelizmente, presenciei essa cena. 5 anos, os dois, pré-escola, saindo de mão dada, uma gracinha. Aí a mãe, ai, ela é sua namoradinha? Eu, pelo amor de Deus, que é isso que você tá falando? Porque numa hora dessa tem que ser pelo amor de Deus, né? Não tá vendo que essas crianças estão num clima de amizade, fraternidade? Para que você está estimulando uma produção hormonal antes da hora? Você tem condição de ter sua filha aos 12 anos engravidando? Mas foi aquilo que a senhora falou numa outra palestra. É o mais velho que leva o mais novo. E quando falamos aqui de diálogo, pensar, falar, de escrito, é para que nós todos possamos nos enxergar e fazer as nossas atitudes, as nossas. Não sermos os copiadores do erro. Sermos aqueles que são capazes de buscar dentro de si condições para fazer o bom. E aí dificilmente vai copiar. Porque o bom a gente tem que fazer mesmo. É um fazer. Com nossos talentos, com nossas dificuldades. Eu fiz com uma determinada linha de erro e de acerto, ela já fará numa outra linha de erro e de acerto. A outra fará numa outra determinada linha de erro e de acerto, mas investindo no bem, faremos o bem. Não vai ser o mesmo caminho, porque fazer cada um faz com os seus talentos, suas vocações, suas prontidões. E aí o que nós propusemos aqui para fazermos juntos é pensar, pensando,
em espaço de sentido, que é o que todos nós somos, cada um de nós é um espaço de sentido. Nós nos perguntamos quem eu sou. Quem eu sou? E avaliar mesmo. Eu sou o que eu falo que eu sou? Ou eu já posso descobrir que eu sou algo muito melhor do que o que eu falo? Não sou doido, não sou cego, não sou preguiçoso, não sou isso, não sou aquilo. Aí afirmar o que nós queremos ser, nos esforçar para sermos. Vamos descobrir que alguns a gente já é, mas a gente está aceitando ser levado pela correnteza. Porque correnteza é uma coisa cômoda. É um leito que chega e você embarca nele e não tem responsabilidade. Você diz, ah, eu fui pela correnteza. É um leito caudaloso. A correnteza de mentalidade, a gente pode olhar qualquer assunto. Quanto mais barato o assunto, mais a correnteza é forte, cômoda. A correnteza apresentada. Porque, na verdade, a correnteza do bem é forte, é profunda, está aí. Mas nós temos que viajar para a tal da jazida que somos, buscar, encontrar nossos talentos e querer fazer. E nos perguntarmos, de onde eu vim? Eu estou achando isso tão difícil assim, mas eu vim de mais facilidade, eu vim de situações que eu aprendi muito com elas. De onde eu vim? Eu vim de facilidade, foi só de facilidade? Ah, se eu vim só de facilidade, pode saber que eu estive usuário e não trabalhador. Porque o trabalhador, ele nunca vem de só facilidade. Mesmo que ele reencarne numa família de gente muito abastada. Muito abastada. Quem conviveu com alguns abastados e que eram trabalhadores, sabe o que é isso. Eles são abastados, eles têm grandes patrimônios na ordem material da terra, eles têm patrimônios afetivos, sociais, cognoscionais, que eles colocam em ação e produzem. Um dia, fazendo um voluntariado na Beneficência Portuguesa de São Paulo, quando morei lá, encontrei uma dessas pessoas aí que são das maiores, provavelmente seja a maior economia do Brasil. Foi embora há pouco tempo da terra. E ele era voluntário lá. Aos domingos ele trabalhava lá. Ele trabalhava nas empresas dele de segunda a sábado e domingo era na Beneficência. Ele administrava a Beneficência indo só aos domingos. E durante a semana era por telefone. Tá. Aí numa conversa, fui lá buscar uma coisa. Ô menina! Ô menina! Aí ainda era uma menina, tá, gente? Era jovem. De onde você vem? Aí eu, de onde você vem? Aí eu falei, ah, eu sou mineira. Você é mineira de onde, desse jeito, cara? Ah, do Vale do Jequitinhonha. Ah, bem, eu vi. Toma aqui, ó, eu preciso fazer isso chegar lá não sei aonde, nesse minuto. Aí eu brinquei com ele. Ai, o senhor é tão bonzinho, escolheu a mim para chegar um troço num minuto lá não sei aonde. É, porque se você veio de lá e deu conta de embarcar lá, desembarcar aqui e estar aqui, certamente você sabe se direcionar. Agora você vê assim, o mecanismo que ele já tinha de pensar, de entender, de descobrir ali quem que ele tinha que pegar para fazer aquilo chegar, era urgente, era isso, era aquilo. Porque também ele veio, mesmo que tenha vindo de uma situação que já tinha algum patrimônio, ele veio garimpando seus recursos, porque ele sempre colocava o para onde ele queria ir. Antônio Emílio? É. Eu não citaria o nome não, mas não vou mentir também. E ele sempre tinha uma coisa de convicção do que ele fazia ali. E quando ele tinha que dar umas prensas, ele perguntava, você está pensando que eu estou aqui para quê? E aí nós temos que saber o que nós queremos deixar aqui como legado. Não há como não deixar legado. Tem como a gente não deixar legado?
Alguém vai lembrar. Imagina uma pessoa aí que está aqui hoje pela primeira vez. E aí essa pessoa nem possa retornar, até lá de um outro lugar e tal. Daí um tempo ela vem aqui. Daí um tempo, chega aqui. Oi, eu lembro que eu vi você aqui. É aquela senhorinha. Aquela senhorinha já foi. Aí a pessoa na hora, você pode saber, mesmo que ela não fale, ela encontra um legado que num encontro ficou daquela pessoa. Ou é da preguiça, ou é do trabalho, ou é do zelo, ou é do desmazelo, ou é de uma indigência para atividade, ou é atividade. E aí nós nos perguntarmos o tempo todo, que legado estou deixando? Que legado eu estou construindo com essa minha ação de agora? Porque ele vai ficar registrado em alguém. E todos não registram o mesmo legado. O lindo é isso, né? Se você vai fazer um livro de memória, alguém resolve fazer um trabalho sobre fulano, uma comunidade, a comunidade do Centro Espírita Local Zé Correia resolve fazer uma homenagem à Sônia, que foi nossa presidente aqui muitos anos. E distribui uns papéis para aqueles que participaram do trabalho com ela e manda escrever. Vamos repetir as mesmas falas? Alguns vão repetir, mas a maioria não vai repetir. Cada um vai ver, vai expor ali um legado que ela deixou. Que nós estejamos corajosos, estejamos homens de fé, estejamos conseguindo efetivamente materializar a presença dos bons espíritos na nossa vida. E que, sobretudo, nós estejamos dispostos a nos garimpar e oferecer o nosso melhor. Imagina a importância que tem um idoso que não possa mais trabalhar fora e o de melhor que ele ofereça seja a prece. Ele ora. Ele, ao longo do dia dele, ele pega bons livros e lê. Ao longo do dia dele, ele assiste bons programas e vai produzindo boas vibrações e dissipando para nós que não estamos tendo tempo nem de ler, nem de assistir os bons programas e que não estejamos tendo tempo de estudar o que gostaríamos de estudar. E aquela pessoa que não trabalha mais fora está ali, lendo e estudando. Se formos materialistas, diremos que ele está desperdiçando leitura e estudo porque ele não vai mais produzir com aquilo. Se formos espiritualizados, nós saberemos que ele está produzindo padrões para distribuir para nós. E quando nós, porventura, tivermos tempo de ler, ou de estudar, ou de assistir aquele programa, nós temos um padrão mental, afetivo e social melhor, um cognocional melhor, vamos absorver melhor os conteúdos. Através da sintonização dele, né? Através da sintonia dele. Pois eu costumo dizer que o primeiro legado a gente já traz. No momento que dá-se o bebê, ele já trouxe um legado do amor. Porque ele já está trazendo a felicidade para aquelas pessoas todas que vão cercá-la. E o último legado é o desencarne. Eu acho até que nem é o desencarne. Sabe por quê? Desencarna, a vida continua. Não, mas eu digo no sentido de imagens da Terra. Você trouxe uma imagem da Terra. Sim, o espírito está reencarnando, está chegando ali, como diz no meio rural, corpo e osso. Carne e osso. Está chegando em carne e osso. Aí você veja, por exemplo, como não há idade para você produzir o legado, deixar o legado. Haja visto agora o Prêmio Nobel, aquele homem de 90 e tantos anos, que pensa na humanidade ainda, deixando um legado e ganhando uma premiação. E pensando em continuar trabalhando. Exatamente. O objetivo dele é continuar trabalhando.